Boa tarde a todas e todos. Estamos, então, aqui iniciando a sessão da tarde. Não aquela do passado, mas a do presente. Né? Começamos a sessão da tarde do nosso colóquio, o 6º colóquio, Discurso, Linguagem e Poder, Circulação Literária, Linguística e Cultural. Então, começamos hoje a sessão da tarde. Temos uma mesa muito especial hoje. Aliás, tivemos uma mesa muito produtiva na parte da manhã, muito boa. Estamos aqui tentando segurar o céu para não desabar sobre nós, né? E agora acho que o céu vai desabar completamente sobre nós, porque vem o povo do teatro aí, né? Então eu quero convidar aqui para tomar assento à mesa, para a mesa 3, Incomunicabilidade em Cena, Interações e Conflitos Expostos por Meio do Teatro. Quero convidar Rafaela Leite Aguiar, Vanessa da Costa Lamas, que é a presidente dessa sessão, Vanessa Leal Nunes e Suelen Gonçalves Vasconcelos, que nos trarão aqui provocações sobre o teatro. Então, por favor, moças, sejam bem-vindas, tomem assento à vontade. Presidente, ocupe aqui o centro, presidente. Presidente não, presidenta, que fica melhor e mais em dia com a agenda. Por favor, a palavra está com vocês. Ótima apresentação e falamos do debate. Boa tarde. Nós vamos começar, então, começar comigo. Bom, o eixo que nos uniu, né, o eixo central, inclusive o título da nossa comunicação, é Incomunicabilidade em Cena, Interações e Conflitos Expostos por Meio do Teatro. Então, começando comigo, eu vou trazer essa questão da incomunicabilidade, trabalhando 2 autores, um estadunidense e um brasileiro. O estadunidense é o Edward Albee e o brasileiro é um que ninguém nunca ouviu falar. Inclusive, eu acho que agora todos vão ter muita curiosidade em pesquisá-lo depois, que é o Nelson Rodrigues, né? Ninguém nunca ouviu falar, né? Ninguém nunca ouviu falar. Inclusive, não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma dessas notas que saem no jornal. Na semana passada, porque aqui, tudo que é Nelson Rodrigues, as pessoas me mandam, ou que tem citação de Nelson Rodrigues, de uma situação ocorrida, não falam, né, qual tribunal que foi, mas fica muito na cara porque fala que de uma cidade que tem o mar e o pecado como características. E aí, nesse caso, na verdade, é um desembargador que tinha envolvimento com 3 mulheres, a dele e mais 2. Sendo que essas outras 2 eram funcionárias dele. E aí uma delas decide se vingar e entra em contato com a mulher dele. E aí o jornalista no final coloca assim, que falta faz Nelson Rodrigues, não é mesmo? Porque é um enredo tipicamente rodriguiano. Bom, vamos começar. Vou só aqui colocar o cronômetro, para a gente não se perder. Estou tentando de novo. O objetivo desta comunicação é propor uma análise das peças teatrais Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, de Edward Albee, e Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, e identificar, por meio de suas leituras e particularidades, que o entendimento da família enquanto instituição apresenta-se para além da concepção pessoal e que o cotidiano se mostra verdadeiramente
quando as peculiaridades emergem frente às situações que aparentemente seriam corriqueiras e acabam por revelar o que há de mais profundo, logo, o que há de mais humano, nos indivíduos partícipes dos grupos sociais constituídos. Edward Albee nos apresenta as confissões de Martha e George, um casal que, aos olhos de uma sociedade conservadora como a estadunidense das primeiras décadas do século XX, aparenta ser o modelo ideal. E é justamente pela manutenção das aparências que a convivência entre ambos se mostra incômoda e repleta de questões que ilustram um relacionamento arruinado, cujos escombros derrocam frente ao casal de amigos Nick e Honey e, por fim, diante do leitor/espectador. Já Nelson Rodrigues, por meio da peça Anjo Negro, traz Ismael, um homem negro bem-sucedido, mas que convive de maneira veemente com o racismo e todas as mazelas que dele provêm, cujo relacionamento com Virginia é conduzido pelas tensões raciais por parte de ambos, além do passado que os assombra e insiste em se fazer presente num cotidiano marcado por ações, por vezes sórdidas e oriundas de uma crueza atroz. Ao observarmos como as relações matrimoniais são conduzidas tanto nos textos do dramaturgo estadunidense quanto nos do teatrólogo pernambucano, identificamos que a convivência humana se mostra notadamente dispar do que compreendemos como modelo normativo, especialmente no que se refere à família. Mais do que uma decisão norteada por escolhas essencialmente pessoais, a formação de um núcleo familiar é compreendida e, consequentemente, pretendida como uma instituição, tal como as que controlam hegemonicamente a sociedade no seu todo. Então, na verdade, buscamos aqui analisar essa questão do entendimento do matrimônio nessas duas obras, nessas duas peças, tanto a do Edward Albee quanto a do Nelson Rodrigues, e também analisar essa questão que leva, mesmo quando a gente observa um casal, a esse comportamento um tanto quanto institucionalizado. Quando eu falo isso, institucionalizado, a que eu me refiro? Me refiro à questão de que há um modelo que é pretendido e esperado, e no caso dessas duas obras analisadas, a gente vai encontrar exatamente isso, tanto na obra do Edward Albee quanto na do Nelson Rodrigues. Porém, quando nós vamos observar, vamos ser como Nelson, vamos ser aqueles que observam por trás do buraco da fechadura, a gente observa, a gente denota que naqueles dois exemplos de casais, você vai ter ali o quê? O principal de tudo, que é o elemento humano. E aí, quando a gente observa as pessoas sendo somente o que elas são de fato, sem aquela máscara social, é uma expressão até que está muito em voga em algumas áreas, ela se tornou muito em voga. Quando as máscaras sociais elas são deixadas de lado, você passa a ver quem são de fato essas pessoas, ou seja, por trás do buraco da fechadura, sem as máscaras. Tanto no caso do casal protagonista de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, quanto o casal protagonista de Anjo Negro. O filósofo Friedrich Engels demonstrou, por meio da sua importante obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que a família, como a identificamos, possui uma estrutura institucional justamente para atender aos anseios de um contexto alheio à sua intimidade. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Que quando a gente vai observar mais, de uma maneira mais próxima, a gente vai olhar as pessoas como de fato elas são, sem essa relação com um modelo institucionalizado. Por mais que pensar nessa institucionalização seja um tanto quanto incômodo, porque de fato nós temos de encarar isso porque é o que nos é apresentado. Inclusive, não só apresentado, como é aquilo que nos é instruído, como algo a ser alcançado, como algo a ser normalizado e condicionado às nossas vidas, transformando-se na prática numa engrenagem voltada ao pleno funcionamento de um sistema que tem por uma de suas características primordiais a desumanização dos indivíduos em prol da consolidação de seus interesses. Portanto, a construção familiar, difundida ao longo dos séculos, adequa-se
aos elementos que a constituem enquanto distinguida como instituição, dentre eles a moral, essencialmente enraizada no viés religioso, a existência da propriedade e a sujeição às diretrizes estabelecidas pelo Estado. Eu sei também que essa questão de imaginar a presença do Estado como algo que regula as vidas dos indivíduos, né, do ponto de vista particular, é algo também que causa um certo incômodo. Mas aqui, quando a gente fala do Estado, não como regulador, mas como aquele, né, que estrutura o lugar onde vivemos, o lugar onde essas famílias se constituem, né, é por esse preâmbulo que a gente tem de analisar essa questão das famílias institucionalizadas. No entanto, ao adentrarmos a convivência dos núcleos familiares estabelecidos, especialmente os analisados nesta comunicação, percebemos que a complexidade das relações humanas perpassa de maneira mais voraz possível toda e qualquer adequação que se busque realizar no sentido da padronização. Não há, pois, como estandardizar sentimentos e ações cujo elan é a própria existência do indivíduo, suas inquietações e o silêncio ensurdecedor que lhe toma consciência em arroubos extemporâneos. Novamente, a questão do humano demasiadamente humano. Martha, George, Ismael, Virginia. Mas personagens representam indivíduos dispostos em grupos sociais que apresentam suas particularidades, mas que se aproximam quando a humanidade presente em cada um protagoniza suas ações, suas angústias e o encontro inevitável com a própria imagem refletida no espelho, que perdura nos cômodos físicos e nos dá algo. Analisar a produção teatral de dois dos maiores dramaturgos do século XX e identificar sua interseção junto ao estabelecimento de uma compreensão sobre o que é a família, a partir do que a convenciona enquanto instituição, constitui um exercício de notável enriquecimento e nos oportuniza, sem dúvida alguma, a perceber que, independentemente do ordenamento sistêmico em curso, ou seja, né, independentemente do sistema em que a gente se encontra inserido, não há limitação para ser indubitavelmente humano. E algumas considerações breves sobre as duas obras. Né? Enquanto nós observamos na obra de Edward Albee um casal onde se tem uma adequação, né? Ele, professor universitário de uma universidade tradicional, ou seja, aquela questão de se ter um bom cargo, de se ter uma boa posição social. E quando a gente pensa, né, nas sociedades ocidentais, mas particularmente na sociedade estadunidense, isso é, de fato, assim, algo essencial, indispensável, imprescindível, né? Que as pessoas tenham boas posições sociais, ou seja, que todo mundo seja rico, basicamente é isso. E quando se fala em posição social, não necessariamente uma posição social de um professor universitário ou de um empresário, mas sim daquele que é bem-sucedido, sobretudo financeiramente, né? Não é à toa que, infelizmente, o que a gente vê em filmes e séries, né, aquela questão do loser, né, é algo muito real e muito presente. Infelizmente, nesse momento agora em que estamos, nós temos o representante máximo do que é a sociedade estadunidense, que está na presidência e foi eleito democraticamente e que, de fato, representa boa parte da sociedade que lá se encontra. Quando a gente tem um recorte do Brasil, Nelson Rodrigues fez uma observação muito importante, que foi observar, dentre outros elementos do cotidiano, que é algo muito sério, muito grave, e que neste tempo, no tempo presente, nós temos de lidar tal como o próprio dramaturgo acabou lidando na época da escrita de Anjo Negro, que é a questão do racismo. Então, fica muito claro para nós, na obra Anjo Negro, a questão do racismo por conta da personagem Ismael. E também o casamento com Virginia
traz situações que demonstram a presença desse racismo, do comportamento racista, sobretudo num dos ápices do texto rodriguiano, desse texto rodriguiano, que é a morte dos 3 bebês por afogamento, justamente porque Virgínia, ela não se vê na prática, né, uma mulher branca, de uma família bem posicionada, ela não se vê como esposa de um homem negro, ainda que um homem bem-sucedido, ainda que um homem bem posicionado. Então, essa questão é, como eu falei, uma questão muito séria, né, uma questão de uma gravidade que não se tem como mensurar, e Nelson Rodrigues já teve essa sensibilidade ao analisar aquilo que ele via no próprio cotidiano, né? Eu sempre gosto de falar, né? Meu queridíssimo orientador está aqui. É sempre importante a gente falar que o Nelson, né? Porque assim, às vezes a gente falando, e algumas pessoas já me perguntaram isso, então você está dizendo que o Nelson ele era um visionário. O Nelson ele nunca se colocou nesse papel de ser um visionário. Ele é um visionário para nós que estudamos suas obras, estudamos, né, seus textos, mas assim, é uma visão nossa de estudantes, de pesquisadores, mas assim, o próprio autor se colocar como tal, não, né? Pelo contrário, ele cunhou uma personagem que foi a do reacionário, inclusive essa personagem, ela acabou até virando um sinônimo do próprio autor, quando na verdade foi uma personagem que sabemos acabou se não sei bem se a palavra desconstruir se aplica, mas acabou, né, se desvendando para nós como uma personagem dele, né? Um caráter de personagem, não necessariamente o Nelson Rodrigues tal como ele era. Então, o encontro, né, desses 2 textos traz para a gente essas 2 visões, né? Assim, o texto do Edward Albee, a princípio, quando a gente faz essa análise comparativa com o do Nelson Rodrigues, parece não trazer algo tão pungente, mas traz, porque no caso do texto dele, a gente faz essa análise mais por essa questão de como aquela sociedade ela se comporta, e não é agora do tempo presente, é desde sempre, né? Essa questão de você ser bem posicionado, de você ser próspero, né? Lá se usa muito essa palavra de prosperidade para traduzir ter dinheiro, né? Ter uma boa condição, ter uma boa casa. Tanto é que é muito fácil você identificar se a pessoa ela tem uma condição financeira mais empobrecida ou uma condição financeira melhor a partir das casas, né? As pessoas mais empobrecidas, a casa geralmente é um único pavimento. As pessoas de classe média, média alta, a casa de 2 pavimentos. E, óbvio, os ricos, né, moram em grandes mansões, em condomínios exclusivos e tudo mais. E no caso, voltando para finalizar, no caso brasileiro, o Nelson vai ter essa análise mais delicada, que nos traz também reflexões muito importantes, né? E como, novamente citando o meu orientador, que cá está à minha frente, né, a gente não pode falar sobre a temporalidade, mas podemos falar, sim, que essa peça do Nelson, né, que foi escrita lá em 1946 e foi encenada pela primeira vez em 1948 no Teatro Fênix, sob a direção de Ziembinski, quase que não sai, ela, para nós, nesse momento, ela se torna um texto que traz muitas reflexões, né, um texto de basicamente 70 anos atrás, mas que nos traz reflexões e também nos faz ainda mais ter um apuramento crítico sobre o que nós estamos vivenciando e observando no tempo presente, tal como a peça do Edward Albee, quando a gente pensa na sociedade estadunidense e nas sociedades ocidentais como um todo. Muito obrigada. Boa tarde, gente. A minha proposta aqui é fazer uma aproximação. Não estou acostumada. Tá. Agora foi? Foi. A minha ideia é fazer uma aproximação entre Martins Pena e Pirandello.
E o que vai ligar esses dois dramaturgos, além de serem dramaturgos, é a questão do humor, né? Bom, Martins Pena é autor brasileiro, escreveu na primeira metade do século XIX, e na sua obra nós encontramos muito dos reflexos do que acontecia na sociedade à época, as transformações, a modernização. E Pirandello, né, escritor italiano, escreveu no século XX, também com uma obra não só de teatro, mas romances, novelas, e inclusive uma produção teórica importante também. A obra de Martins Pena é identificada pelos críticos como o nascimento da comédia no Brasil. E da obra de Pirandello, me chamou a atenção o livro dele, Humorismo, né? Em que ele traça ali, ele diferencia essa forma especial de humor do cômico em geral. E o humorismo teria como especificidade, né, a busca por descompor as vestes humanas, isto é, as máscaras sociais utilizadas pelos homens para agir na esfera coletiva, que constitui matéria abundante de riso. Por trás dessa ideia, há a concepção de que não há identidade fixa para os homens, ao contrário das personagens. As personagens, sim, podem ser fixadas, têm características certas. Os homens, não. Os homens, além de comportarem múltiplas personalidades, eles se deslocam no curso da vida, eles mudam substancialmente. Então, retomando Pascal, Pirandello diz, vou citar, não há homem que se diferencie mais de um outro do que de si mesmo na sucessão do tempo. Considerando isso, a ideia de que os homens adquirem e tomam para si determinadas concepções sobre si mesmos, sobre a sociedade, a ponto de defenderem aquelas posturas de uma forma convicta, né? Isso é, para Pirandello, matéria para o humor, né? Dado que os homens são, na verdade, inconsistentes, incoerentes, né? Então, essa busca por construir um perfil sólido, né, por demonstrar ali características muito firmes, ela se contrapõe à natureza essencial do humano, que é ser contraditório, que é ser inconsistente, enfim. Então, esse homem assume para si características determinadas pelo seu próprio olhar e pelo olhar dos outros sobre si, passando a se comportar por tais critérios. Veste assim uma máscara, com a qual se entende no mundo, como se sua existência pudesse ser, de algum modo, lógica e coerente, com contornos definidos. Nós vemos, então, caracterizado um certo mentir psíquico, reflexo da mentira social. E aí se transforma em sentimento moral aquilo que não passa de mero sentimento de conveniência. A busca do humorismo é pelo contrário, pelo movimento contrário, de desmonte dessas máscaras, a fim de se perceber como elas funcionam, a fim de se perceber o que há, de fato, por trás desse jogo social. O humorismo também, ele comporta o sentimento do contrário, não só a mera oposição, mas, de fato, um sentimento que une opostos, que une a indulgência e o despeito, a compaixão e o escárnio, a piedade e o desdém, tudo relacionado ao mesmo objeto. Não sempre, mas em alguns casos, essa distância, essa oposição, ela se dá também pela distância que separa a vida real daquela idealizada pelo homem. Também dessa obra de Pirandello, e não só desse livro Humorismo, mas com toda a sua obra, nós temos a ideia da subjetividade total, e a impossibilidade de objetividade, e com isso também a impossibilidade de comunicação efetiva, né? Ele diz, vou citar, do mundo que o circunda, o homem não vê senão o que lhe interessa. Disso resulta a impossibilidade de uma verdade absoluta. Nada é verdade, Pirandello nos diz. E o homem? Sempre mascarado, sem o desejar, sem o saber, com aquelas coisas que ele de boa fé pensa ser. Belo, bom, gracioso, generoso e feliz. Então não haveria, nessa perspectiva, realidade objetiva, mas ilusões, meras ilusões. E a impenetrabilidade do real.
De acordo com Sábato Magaldi, a subjetividade total, que é o fundamento da filosofia pirandeliana, torna os seres incomunicáveis. E agora a gente entra no Martins Pena, porque essa ideia de incomunicabilidade, é lógico que em Pirandello ela é muito maior, né? Ocupa um espaço diferenciado, mas a gente já pode perceber em Martins Pena na oposição que ele faz entre roça e corte, entre personagens que representam esse mundo rural e personagens que representam o mundo urbano. A gente pode colocar no slide? Ah, já tá. Isso. Eu vou trazer dois personagens aqui para exemplificar. Um é o Domingos João. Eu não vou ler tudo dele, não. Eu vou ler do outro, só para a gente economizar um pouquinho do tempo. Mas o Domingos João é um personagem da peça A Família Festa da Roça. Desculpa, estou atrapalhada. De 1837. E ele é um modelo de um homem rural, que só se interessa pela realidade rural. Em determinada passagem, ele diz: se agora temos estradas más, sendo elas de terra, quanto mais sendo elas de vapor. É o que está nesse trecho aí. Pode passar. No outro trecho, ele conversa com o personagem Juca, que mora na cidade, estuda medicina, e ele pergunta sobre notícias da cidade. E aí ele conclui dizendo: bom estudo, que nem ao menos sabe a principal coisa, que é o preço do café. Ele revela dessa forma a lógica que preside seu pensamento, que enfoca apenas os assuntos que lhe convém, desdenhando tudo mais. E aí nós temos mais uma passagem dele, que é bem interessante, que nos mostra também que muitas vezes a rejeição pelo desconhecido vem do fato de que a gente não conhece, não entende bem. E nessa passagem ele diz, dialogando com a esposa: nossa, essa mesmo, desculpa. Ele diz, eu vou ler só uma parte. E eu, senhora, que nunca pude entender essa história de câmbio. Uma hora é 5%, outra hora 10%, agora o papel vale menos, vale mais, logo vale menos, enfim, é uma coisa que eles lá sabem. O personagem exemplifica o subjetivismo total de Pirandello, isto é, a realidade como ele a vê é através dessa lente, que só interessa o preço do café, que só interessa aquilo que ele já conhece, aquilo que faz parte do seu mundo, né? O Riso Martins Pena, ele não se volta somente em face desse homem rural, né? Ele também se volta para o homem da cidade. E aí nós temos na peça O Diletante, de 1844, o personagem José Antônio. Esse personagem, ele se interessa por música clássica, música italiana, ópera, e a importância que ele dá às coisas é tudo voltado por essa questão da música, né? Aí temos aqui alguns trechos para exemplificar. O Marcelo, com quem ele dialoga, é um homem que vem de São Paulo, que na época é um local rural. Então, que não está familiarizado com essas concepções da cidade, com esses novos valores. Enfim. Aí eu vou ler esse trecho. Marcelo: que graça acha o senhor da música? Não me dirá. Que graça? Uma graça divina e sentimental. Quando eu vou ao teatro e ouço sublimes acordes, essas harmonias brilhantes, essa melodia arrebatadora, sinto-me outro. O prazer enleva-me. Quero aproveitar a mais pequena nota e estendo o pescoço. Aplico o ouvido e sinto que não me desse Deus umas orelhas mais compridas para aproveitar o mais pequeno átomo de harmonia. Marcelo, olhando muito admirado para José Antônio, não lhe entendo. Então, esse trecho chama muita atenção porque demonstra essa incomunicabilidade, esse não entendimento, essa incompreensão desses dois mundos, né? Demonstra também esse subjetivismo total do Pirandello, que Pirandello nos diz, como cada um vê o mundo e a realidade a partir da sua perspectiva, que na verdade é limitada, e é assim para todo mundo, também para nós, né?
E como é engraçado perceber isso, né? Esse personagem, José Antônio, ele morre ao final da peça, quando recebe a notícia de que a companhia italiana vai voltar para a Itália, para a Europa, e que o teatro vai fechar. Então, ele também é muito alvo do humor. Assim. É interessante perceber como Martins Pena não só cria esse riso, ou ridiculariza, de certa forma, o personagem rural, ele também faz isso com o urbano, né? Ele faz isso dos dois lados. Se é que a gente pode realmente identificar esses dois lados na obra dele. E esse personagem, então, José Antônio, ele é tido como ingênuo, como doido, né? Ao passo que os outros rurais muitas vezes são tratados, e pelos demais personagens também, como ignorantes, como atrasados, porque desconhecem as inovações, desconhecem os novos costumes, novos valores, né? Que passavam na sociedade. A gente tem mais um trecho dessa peça, mas eu acho que eu já posso concluir com a ideia central, que é essa questão que liga esses dois autores, a questão do humor, né, a questão também da incomunicabilidade. Nos dois casos, o humor advém dessa incomunicabilidade. A princípio, em Martins Pena, nós teríamos uma incomunicabilidade entre dois mundos, e Pirandello radicaliza essa oposição, essa incomunicabilidade, que na verdade seria incontrolável mesmo, né? Porque haveria tantos pontos de vista, tantas perspectivas, quanto os humanos viventes. Eu acho que a obra dele nos aponta para essa questão. Realmente é isso. Obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Vanessa e a minha parte da incomunicabilidade é em relação aos desejos, principalmente os desejos femininos. Eu tenho lido cada vez mais sobre como as pessoas têm tido cada vez mais dificuldade para se comunicar, e vendo as minhas colegas falando sobre essas diferentes peças em diferentes tempos, me parece que sempre foi uma dificuldade do ser humano, se não uma das maiores dificuldades do ser humano. E tendo em vista também que o nome do nosso colóquio é Discurso, Linguagem e Poder, eu também penso, um pouco por causa da minha pesquisa, que quando você precisa impor o poder, é porque há uma falha na comunicação. Você não consegue se comunicar. Então você precisa impor o poder. Bom, Vocês escutaram alguma coisa que eu falei? Tá. Então, a minha parte é a incomunicabilidade dos desejos, em valsa número 6, de Nelson Rodrigues também, e Diatribe de Amor contra um Homem Sentado, de Gabriel Garcia Marques. Valsa número 6 foi apresentada pela primeira vez em 1951, com a atriz Dulce Rodrigues, que é irmã do autor. E ela evidencia como Nelson Rodrigues usa a realidade intragável da classe burguesa, carioca, é bom especificar, dos anos 50, para expor em cena a fragmentação dos discursos que compõem as máscaras sociais. Já em 1988, Gabriel Garcia Marques apresenta sua única peça, o monólogo Diatribe de Amor contra um Homem Sentado, com a atriz Laura Garcia, na qual também aborda as hipocrisias da burguesia colombiana, os desvãos do amor e as mentiras sustentadas em um casamento, no caso, um casamento de 25 anos. Para não correr o risco de achar que existe nas peças em questão uma denúncia da realidade, eu cito o Antônio Cândido, quando ele diz que a criação literária, abre aspas, corresponde a certas necessidades de representação do mundo, fecha aspas. E muitas vezes pode ser considerada também como um espelho da sociedade. A natureza social se reflete
nessa elaboração estética do teatro. E para discorrer sobre essa incomunicabilidade que permeia todas as nossas peças, faz-se importante reforçar a condição estética do monólogo nas minhas duas peças. Então, o gênero monólogo ele é visto com uma perene desconfiança. Segundo Patrícia Pavich, em Dicionário de Teatro, é descrito como contraposição à cena dialógica, como contraposição ao drama. É um discurso para si mesmo, marcado pela ausência de intercâmbio verbal. Dessa forma, o monólogo é literalmente a ação de falar sozinho, e, portanto, se inscreve nos limites do dramático, da verossimilhança, e só poderia se justificar em momentos excepcionais, como sonho, embriaguez, sonambulismo ou efusão lírica. Seria absurdo, então, uma pessoa revelar em voz alta seus pensamentos e sentimentos a si mesma. Bom, as minhas duas peças são monólogos, com personagens femininas. Então, a não ser que você estivesse morta, como a personagem Sônia, e quisesse refletir sobre o que te levou até ali, ou que você fosse uma mulher casada, como Graciela, cujo marido está sempre a ler o jornal e quase nunca te escuta como um manequim, talvez fosse injustificável o uso do monólogo, mas não nesses casos. Talvez o monólogo até seja o gênero adequado para as mulheres, de tanto repetir as mesmas coisas sem que ninguém as escute, de tanto dizer coisas que rotulam como chatas. Abre aspas, um rosário de reclamações intermináveis, como a rúbrica de diatribe de amor descreve a fala de Graciela. Ou até mesmo a desconfiança que o gênero monólogo enfrenta seja similar à desconfiança impressa às falas femininas, muitas vezes. As denúncias femininas, quando a palavra de muitas vezes é ofuscada pela palavra de um. O monólogo também ganharia força exatamente por ser desafiador. Através dele, explore-se práticas teatrais inovadoras, com experimentos que questionam a própria linguagem como representação da realidade, como Nelson Rodrigues ousou fazer muitas vezes em seu teatro, mas em toda a sua obra, inclusive. Em Valsa número 6, especificamente, ele explora também a linguagem da música, o inconsciente, a interlocução com a plateia e múltiplas vozes em uma só personagem. Brinca com as técnicas na tentativa de driblar as limitações do gênero. O monólogo, ele alia-se também à dramaturgia que busca enfatizar a experiência subjetiva do fluxo da consciência, o qual Gabriel Garcia Marques já havia experimentado em seus romances. Gabriel, diferente de Nelson, é um romancista que experimentou como dramaturgo. Já Nelson é um dramaturgo que muitas vezes escreveu romances e contos. Para Marques, a eleição do monólogo estaria ligada à sua carreira como romantista. Segundo Vargas Llosa, o monólogo do fluxo de consciência é um método de expressão, abre aspas, por excelência de experiências íntimas da vida mental ou emocional. Porém, assim como Rodrigues, Marques ousa brincar com as limitações do gênero. Durante todo o monólogo, Graciela pode estar falando com o marido. Ela tem em mente um interlocutor claro, ainda que a rúbrica sugira um manequim. Além disso, ela também quebra a quarta parede como Sônia, dialoga com o público e com uma vizinha, inaudível e que não aparece, mas que toca o saxofone em momentos inoportunos. Também parece interessante que os dois autores tenham escolhido personagens femininas para estar em cena, falando em busca de sua identidade, quando a tradição inscreve a profundidade psicológica das grandes indagações humanas frente à solidão e às expectativas sociais em personagens masculinas. A voz das mulheres foi rebaixada historicamente e depreciada ao longo dos anos, com suas exigências frequentemente taxadas de histéricas e chatas. Segundo Marlene Goulin, uma professora francesa, qualquer pessoa que não tem acesso à fala é reduzida ao silêncio ou é falada por outros. Deixa de ser um sujeito pleno e tende a ser convertida num objeto. E Rodrigues e Marques tiram as mulheres desse lugar de objeto, colocando-as na posição de sujeito, em cena. Um sujeito que se busca, que se elabora e elabora junto todo o contexto social em que se encontra.
Segundo Laura Garcia, a atriz de Graciela da apresentação original, a frase final é: apesar de tudo isso que eu te contei, desgraçado, abre aspas, quero dizer que te amo, fecha aspas. Essa é a frase final do monólogo de Gabriel Garcia Marques. E ela diz, abre aspas, isso é uma coisa maravilhosa, sublime, muito humana, dizer que ama, apesar de chamá-lo de desgraçado. E por ser muito humano, é reconhecível em todo lugar, transpõe todas as fronteiras geográficas e temporais. A literatura tem esse poder. Ainda segundo Gulli, sempre haviam muito nas falas femininas, muito agudas, muito histéricas, muito frágeis, muito ingênuas. Ainda hoje, com mulheres na ordem do público, testemunha-se o interromper de suas falas. E nas peças, as personagens falam. Diná Silveira de Queiroz, autora de O Guarani, saiu da peça Valsa número 6 duvidando que tivesse mesmo sido escrita por um autor homem. Muitas das coisas que Sônia diz em cena é da qualidade do indizível feminino. E na vida real também não haveria para quem contar muitas das coisas que ela questiona, sobre sexualidade, sobre hipocrisia. E Graciela também não haveria para quem contar sobre as noites que passou com o marido ou sobre o dia em que nadou na lama só para ir vê-lo. Além disso, as interrupções que os personagens sofrem parecem orquestradas, literalmente, porque são músicas. Sônia é interrompida pelo piano, pela necessidade de tocar a música que seu assassino exigia que ela tocasse, inclusive na hora de sua morte. E Graciela é interrompida pelo saxofone da vizinha. Apenas a música pode interromper o inconsciente que insiste em se revelar. Não haveria o que escutar de uma adolescente morta que fala para o nada, entre aspas, que fala consigo mesma e que quebra a quarta parede para procurar rostos familiares na plateia. Sônia não tem quem de fato a escute, embora que na realidade de muitos feminicídios tristemente atuais, os corpos dessas meninas e mulheres gritem, mas apenas para quem consegue escutar. Inclusive, em mais um traço do nosso indizível, no colóquio de discurso, linguagem e poder, na época em que Valsa número 6 foi escrita, sequer existia a palavra feminicídio. Não era possível nomear esse crime, mas já existia a palavra e a legítima defesa da palavra honra, apenas ligada ao homem. É preciso apontar que hoje, inclusive dia 25 de novembro, é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. E ainda assim, não se pode dizer que Nelson Rodrigues quis fazer alguma denúncia, senão desnudar as hipocrisias burguesas que praticam e constantemente renovam essas violências. Sônia é a personagem que grita em cena, chora, ri, se desespera, deseja. Mas no silêncio do limbo pós-morte não há mais o que fazer. Seus sentimentos e desejos aflorados ficam todos embolados, misturados à confusão do momento de interrupção de sua vida pelo médico de sua família. Sônia tenta recuperar sua identidade baseada em falas entrecortadas e contraditórias da memória. Tenta recuperar sua identidade baseada nas máscaras e nos rostos que vê na plateia. Segundo Benveniste, no monólogo interior há um tu que se torna um eco do próprio eu, e é o que parece acontecer aqui. Entre aspas, sei que as pessoas usam rosto, ela diz, referindo-se às máscaras sociais. O médico da família, Dr. Junqueira, que paga passagens de meninas de colégio, Paulo, o homem casado que a seduz e desperta seus primeiros desejos de mulher, o desejo incomunicável de beijar um homem casado. No texto de Marques, Graciela acende um cigarro, cuja chama do fósforo dá início à lenta iluminação do cenário. E também dá início a um processo de recuperação do passado até a noite que decide expor o seu marido às dores acumuladas em 25 anos de casamento. Porém, talvez o marido realmente não esteja ali e seja tudo uma projeção da mente de Graciela. É possível que Graciela, nessa realidade ficcional, nunca sequer tenha aberto a boca, a não ser para seu público, que a vê. Lemos e vemos o fluxo de consciência da personagem encenado a partir do ato de violência do marido. E, infelizmente,
é possível assumir que talvez ela não sairá desse relacionamento, ainda que tenha queimado seu marido, figurativamente. Ela coloca fogo em um manequim sem rosto, que pode até mesmo representar todos os homens, ou o patriarcado que tende a fazer com que mulheres incríveis, como Graciela, que concluiu 4 doutorados e 2 mestrados, se mantenham em relacionamentos precários. A peça de Garcia Marques foi aclamada internacionalmente, inclusive na Suíça, passando por uma temporada em que se apresentaram até na prisão feminina de Bogotá. A incomunicabilidade presente em ambas as peças e a incerteza das personagens de que estão sendo ouvidas resgata então o pensamento de Guri, quando diz que as falas das mulheres durante muito tempo eram interditadas e suas intervenções não eram ouvidas. A partir dos 2 monólogos, pode-se refletir sobre o silenciamento feminino, que reside não apenas na imposição do que é indizível, mas também está refletido na falta deliberada de escuta. Obrigada. Eu vou seguir. Tá ótimo. Obrigada. Então, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Suelen Gonçalves Vasconcelos. Sou professora de língua portuguesa, de literatura e de língua inglesa no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de Niterói. E entrei aqui para o programa de pós-graduação. Eu comecei meu doutorado esse ano, sendo orientada pelo professor André. E eu trouxe um pequeno recorte, uma pequena análise, depois das nossas conversas no grupo sobre incomunicabilidade, como eu poderia trazer um recorte sobre incomunicabilidade numa peça chamada Intimidade Indecente, da Leila Assunção. Deixa eu só virar um pouquinho. Eu vou seguindo melhor os slides, porque eu fiz alguns esqueminhas também para poder ficar mais fácil, né? E como que essa incomunicabilidade acontece numa escolha que é teatral, que é tão marcada pelo presente, pelo diálogo, ou seja, pela troca acontecendo no tempo real, naquilo que a gente acompanha, e, ao mesmo tempo, os diálogos, conforme eles ocorrem, eles têm algumas características até de monólogos, ou seja, pela falta de troca efetiva que acontece entre os personagens, e aí numa troca que é marcadamente entre homem e mulher, então depois eu vou trazer uma outra peça que é a Top Girls, da Carol Churchill, para mostrar um outro parâmetro de comunicação, mas eu escolhi essa peça justamente porque, trazendo esse outro parâmetro de comunicação, onde acontece uma certa horizontalidade, porque é uma troca feita entre mulheres e aí, de fato, as pessoas são ouvidas, então a gente tem a deixa e retomada daquilo que tem sido dito, e não, às vezes, simplesmente algo que é ignorado. Então, a gente vê na peça da Leila Assunção, na troca que é marcada pela interação homem e mulher, que em muitos momentos, essa falta de diálogo, e aí é uma fala que é exatamente o que a Vanessa acabou de apresentar, ela, na verdade, mostra que quando você tem uma falta de diálogo, você tem uma disputa de poder. E o homem, nesse caso, ele tenta, a peça trata de um casal, e o tempo todo a peça é discutida a partir de uma disputa, de uma discussão de casal. Então, é aquele cenário bem conhecido, de um casal batendo boca, com ofensas, inclusive momentos até de uma certa violência verbal mesmo, em que, em muitos momentos, o marido, que é o Mariano, tenta ofender mesmo a esposa dele. Eles estão num processo de separação, enfim, ao longo de bastante tempo, ao longo de vários anos. E a Roberta, que é a protagonista dessa peça, ela fica no momento, em alguns momentos, aquele diálogo bate nela na parte das ofensas, mas em alguns momentos ela consegue se acender numa trajetória de realmente adquirir poder, desde que ela não tome para ela certas ofensas e certas coisas que o marido coloca. Então, existe uma disputa, existe uma verticalização nessa peça da Leila Assunção. E aí, como contraponto, eu quis trazer uma peça da Carol Churchill. Pode passar, por favor. Para a gente poder ver como que existe uma outra proposta. Os diálogos, de fato, têm troca e tem uma proposta mais horizontal nesse sentido.
E a Leila Assunção, ela nasceu em 1943 e a Carol Church é de 1938, ou seja, são contemporâneas, né? São mulheres produzindo teatro. E essa construção dos diálogos, ela vai se manifestar de uma forma distinta entre essas peças. E aí, pode passar, por favor? Um pouquinho, eu preferi fazer assim, né? Então, nessa investigação, eu queria mostrar como que uma dinâmica mais feminina, ela consegue realmente ser mais dialógica, partindo do dialogismo do Bakhtin, e a dinâmica entre homem e mulher, ela tem essa disputa de poder que é marcada exatamente por uma falta de diálogo. Por mais que exista, né, o diálogo, a presentificação, os personagens estejam ali face a face, não acontece uma comunicação efetiva. Pode passar, por favor? Então, fiz esse esqueminha aqui para poder mostrar essa configuração e mostrar como que a Roberta, que é a protagonista do Intimidade Indecente, ela consegue, de fato, conseguir alguma autonomia e legitimação, a partir do momento, justamente, que ela se fortalece no movimento de autocentramento e não toma para ela justamente o diálogo, ou seja, justamente as palavras que são proferidas a ela. Pode passar, por favor? Então, tem alguns pontos que são muito importantes. Por exemplo, a gente pensar o quanto que o esquema da comunicação, ele propõe que no nosso canal, ou seja, que é a presentificação do teatro, ou seja, o ao vivo, ali, o que está acontecendo no momento, o quanto que é impressionante a gente observar que algumas palavras ficam ou ao vento ou elas são proferidas de forma um pouco mais ofensiva, que é o que o Mariano tenta fazer a todo momento com a esposa dele. Isso acontece ao longo de muito tempo. E toda vez que ela tenta, de alguma forma, mergulhar numa trajetória pessoal, ou seja, num processo de separação, que é o que acontece na história, ela acaba, em vez de absorver aquelas palavras, ela deixa muita coisa de lado e ela consegue entrar numa jornada de autoconhecimento. Ela vai experimentar a vida. Ou seja, ela vai tentar meditação, ela vai tentar ter um outro tipo de relacionamento, ela consegue entrar numa jornada muito pessoal e toda vez que ela consegue adquirir um espaço de poder, ela se distancia desse discurso do marido, que às vezes chega a ser ofensivo. Pode passar, por favor? Então, eu trouxe para vocês aqui um trechinho para mostrar esse tipo de palavras, ou seja, o que o marido costuma, né, proferir e direcionar a esposa, né? E ela responde de que forma? Então, ele estava basicamente dizendo, né, que aquela coisa clássica, né, ela foi trocada por uma mulher mais jovem, né, e ela estava velha, ela já estava desagradável, esteticamente ela já não tinha aquele apelo que seria agradável ao homem, então ele, por muitas vezes, faz críticas nesse sentido, ao corpo, né, ao desinteresse que ele tem por uma mulher que seja mais velha, enfim. E ela responde, por exemplo, né, que é esse trecho que está destacado no final: saia já daqui, suma daqui, desgraçado, 1000 vezes desgraçadíssimo. Sente tesão por todas, menos por ela que está velha, e sem o turgor de pele, lazarento, morfético, tuberculoso. Ela também retoma, ela responde à altura dele, então assim, ela não se silencia. Então esse é um dos espaços que ela consegue adquirir a resposta, e quando o diálogo volta, mas sempre numa forma de ofensa, e não num espaço de troca. Então, assim, parece que cada personagem está isolado, de certa forma, num espaço de autoconhecimento. Ele tentando reafirmar uma masculinidade dele, diminuindo a dela, e ela, quando consegue reafirmar, quando consegue fortalecer a própria trajetória, ela devolve as palavras que foram proferidas em direção a ela. E ela devolve no mesmo nível, ela também devolve as ofensas. E algumas das palavras elas são repetidas do diálogo do próprio marido. Então esse é o momento de troca, o momento de ofensas é o momento de troca. Mas, ao mesmo tempo, os personagens eles estão num momento de autodescoberta, eles estão num momento de fortalecimento das trajetórias deles. Então, assim, eles estão na terceira idade, eles estão envelhecendo, eles estão tendo interações diferentes, né? Na sociedade eles estão sendo percebidos de formas diferentes, então tem uma questão de etarismo, enfim, são várias questões para a gente discutir. E como que isso bate, às vezes, de forma muito mais pesada na mulher? Porque é muito comum, né, que contar uma história sobre um homem que chegou numa terceira idade, trocou sua esposa por uma mulher mais jovem, às vezes até se repetir, né? Quantas pessoas não ouviram histórias nesse sentido? Posso pedir para passar, por favor? Então, eu trouxe aqui para vocês também um
momento, né, uma outra fala da personagem da Roberta, em que a gente tem esse momento de fortalecimento da trajetória dela, quando ela tem momentos de fala que lembram muito mais monólogos, porque ela está reafirmando essa jornada dela, essa trajetória, em busca de algum poder, em busca de desvencilhar a construção da imagem dela, que seria feita a partir das palavras de um homem, a partir de um discurso masculino. Então, ela diz, por exemplo, que nesse processo de autoconhecimento, a parte que está destacada, comecei a me dedicar tanto à minha pessoa que me enamorei de mim mesma. Eu sempre fui independente e economicamente, Mariano. Mesmo sendo uma educadora, você sabe que ganhei legal. Aí, com a separação, me estruturei em cima de mim mesma. Então, essa é uma fala que mostra justamente esse momento em que ela tem um traço bem monológico, assim, bem de monólogo, porque ela está falando dela mesma com ela mesma. Então, não é uma fala necessariamente para o outro, que dependa de uma aprovação do outro ou de uma troca para o outro, mas ela está justamente reafirmando essa jornada dela numa individuação. Posso pedir para... E aí, o que acontece na peça da Carol Churchill, que é Top Girls? Ela é uma conversa exclusivamente entre mulheres. E mulheres são personagens femininas de tempos, de épocas diferentes. Então, a gente tem desde... são personagens históricas, então tem uma japonesa da era feudal, tem uma mulher contemporânea, que é a Marlene, e elas se sentam numa mesa para conversar ao longo do tempo. E nessas trocas que acontecem nessa peça, de fato, existe uma escuta e existe uma resposta elaborada a partir de uma fala que foi deixada. E a relação ela é muito mais horizontal, porque não tem uma disputa de poder. Aquelas personagens elas não estão delimitando ou rotulando ou falando com as outras no sentido de construir uma identidade ou de um rótulo, né, a partir das outras pessoas. Então, as palavras que são proferidas, elas são muito mais de trocas. Pode seguir, por favor. Então, essas personagens, elas têm a Marlene, que é uma protagonista, né, ela é uma mulher contemporânea. E aí, no finalzinho, eu tenho aqui uma citação que diz o seguinte, né? Ela é uma administradora que tem 2 filhos, ela amamenta na sala de diretoria, ela é uma trabalhadora, né? Ela paga 100 libras por semana apenas em ajuda doméstica, e ela pega isso porque ela é uma mulher extremamente poderosa e ganha muito dinheiro. Isso se liga muito ao perfil que a Roberta constrói acerca dela mesma, ou seja, reafirmando essa independência, reafirmando essa construção de uma jornada, né, de independência, inclusive que passa pela questão financeira também. Então, apesar da Roberta estar numa relação que não é muito horizontal, onde há uma disputa de poder, a gente verifica que ela consegue, de certa forma, seguir em frente, ela consegue adquirir algum poder na independência dela e na construção de uma autoimagem. Então, a fala, ela se torna um instrumento de autonomia e de reorganização desse poder. Porque a partir do momento que ela introjeta em alguns momentos a fala, ela não fica só respondendo a uma fala masculina. Ela consegue também, através de movimentos que vão muito para o monólogo, construir uma identidade própria, independente das palavras que são proferidas a ela com relação ao marido. Pode seguir, por favor. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que são importantes nessa construção de poder, nessa trajetória de aquisição de poder. O etarismo, ou seja, ela constrói uma autoimagem positiva, estando na terceira idade, independente das ofensas do marido. Tem uma deslegitimação de escolhas pessoais, porque cada vez que a Roberta comenta que tentou fazer alguma coisa diferente, que tentou experimentar alguma coisa diferente da vida, existe um discurso do Mariano de tentar desmerecer aquilo. Existe também um certo deboche, né? Então, é uma estratégia de poder. O fato dela debochar ou o fato dela responder à altura e responder, inclusive repetindo algumas ofensas que foram, devolvendo, né, as palavras que foram direcionadas a ela consegue também adquirir algum poder nisso, né? Ela não se silencia, né? E há também esse lugar de fala. Então, são alguns pontos que rompem o dialogismo, né? E aí produzem a incomunicabilidade. Pode seguir, por favor. E aí eu coloquei que já em Top Girls,
Como é um banquete, eu acho que é muito significativo também, eu não tinha mencionado no início, né, que essas mulheres estão reunidas num banquete, né, num momento de alimentação, e eu acho que tem muito algo que marca mais ainda a troca, né, mesmo nos momentos de sobreposição de falas, as falas elas estão em sintonia, a gente tem, na verdade, uma polifonia daquelas falas que vão se direcionando para o mesmo caminho, para o mesmo propósito, para uma troca, ou seja, reforçando esse movimento mais horizontal do que o que acontece quando a gente está vendo a intimidade indecente. Pode seguir, por favor. Então, esses são os pontos, né? Entre as mulheres, a gente tem uma escuta mais ativa, um compartilhamento, né, de experiências e um aprofundamento também, porque as falas elas tendem a aprofundar questões que são comuns àquelas mulheres. Então, existe também, além da troca, né, um direcionamento e uma ajuda, um processo de ajuda também, de construção coletiva. E a Roberta ela passa por uma construção muito individual. Então, estar num grupo e num grupo de mulheres onde realmente a escuta acontece, não acontece esse problema de comunicação e disputa de poder. Então, o dialogismo ele encontra potência narrativa nesse tipo de parâmetro, nesse tipo de construção de diálogo. Então, é isso, né? Para finalizar, eu queria destacar que a construção de uma rede discursiva que tem nessa peça da Carol Churchill, ela mostra um parâmetro horizontal de comunicação, sem agressão, sem disputa de poder. E já na intimidade indecente, a gente já tem realmente um espaço de disputa, embora a Roberta ela consiga, mas de uma forma individual, e se contrapondo muito ao discurso masculino, ela consiga achar algum espaço de poder, ela consiga reafirmar a própria trajetória de alguma forma. Então, essa aproximação, ela mostra como que existe uma demanda de reconfiguração de poder e um espaço de disputa quando existe um espaço de verticalização. Então, a verticalização, ela faz com que o discurso, de fato, ele não tenha troca entre os seus participantes, ou a troca seja repelida, ou venha de uma forma agressiva. Então, a gente tem muitos espaços de incomunicabilidade. Já por outro lado, numa dinâmica em que haja um acolhimento, que haja trajetórias parecidas, histórias de vida parecidas, né, a troca ela parece acontecer de uma forma mais harmônica, em que as pessoas de fato escutam, pegam alguma coisa, elaboram e seguem um passo à frente dentro de uma elaboração daquilo que foi depositado, ou seja, daquilo que foi trocado e compartilhado de fato. E existe pouco compartilhamento num esquema, ou seja, numa comunicação que seja mais marcadamente vertical. E é isso que eu trouxe para contar sobre comunicabilidade hoje. E agora o que a gente faz? É que eu achei que era aquele momento da gente sair, né? Não. Bom, então, né, gostaria de abrir, né, o campo para perguntas, para considerações, por gentileza. E, claro, agradecer, né, sempre, porque por mais que a gente, né, já tenha tido outras experiências em várias participações em eventos acadêmicos, pelo menos para mim, todas as vezes é como se fosse a primeira vez, sendo muito sincera mesmo. Então, seria isso, abrir o espaço para perguntas, para considerações, até para ideias opostas. Aí, no caso, pode passar o microfone. Não vai, quem vai fazer pergunta vai. Então, alguém aí já quer começar? Eu começo. Primeiro, quero dar os parabéns às quatro. Primeiro, pelo recorte que vocês fizeram na mesa, né, de tratar sobre o problema da incomunicabilidade. E é muito interessante que a gente pôde pegar, durante o percurso de cada um dos trabalhos apresentados,
um eixo específico, mas que encontra pontos de confluência, ou seja, a incomunicabilidade sendo trabalhada só a partir de perspectivas diferentes, né? Com obras diferentes, em diferentes espaços de tempo. Né? E aí eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta de caráter geral, que se aplica às 4 apresentações, mesmo as 4 apresentações tendo como objetos obras bem distintas e diferentes entre si, no tempo e no espaço. Né? Algumas menos, outras mais, né? Como é o caso da Rafaela, do objeto da Rafaela. Eu acho que é uma coisa importante a apontar, que é essa articulação que a Rafaela faz na apresentação dela, com relação ao Pirandello e ao Martins Pena, se demonstrou uma articulação muito produtiva, na medida em que ela não falou isso durante a apresentação, mas é algo importante para se dizer. Ela escolhe um texto do Pirandello que não é uma peça de teatro, mas um texto teórico. Né? O humorismo é um texto teórico, e a partir das articulações teóricas que o Pirandello faz neste ensaio sobre o humorismo, você vai fazer a análise do seu objeto ali em Martins Pena. Então, acho que essa aproximação torna-se produtiva. Né? E a partir disso, então, dessa colocação inicial, essa observação inicial sobre sua apresentação, eu quero também fazer 3 observações individualizadas. Né? A articulação, Vanessa, que você faz entre o Gabriel Garcia Marques e a valsa número 6 de Nelson Rodrigues, ela se demonstra também muito produtiva, especialmente quando você elege um tipo de corte que é pensar o gênero, né, o subgênero do teatro monólogo, em articulação com esse processo de permanente silenciamento em torno dos discursos femininos. Então, acho que essa articulação ela dá aí um molho e um tempero muito especial para a sua apresentação. Né? A sua apresentação, a outra Vanessa, agora Vanessa Ramos, né? Aqui é um festival de Vanessa, né? Quando você faz essa aproximação entre o Albi e o Nelson Rodrigues, Nelson de Anjo Negro e o Albi, de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, é muito interessante que, embora pareça que a gente esteja tratando de recortes diferentes, esses recortes não são tão diferentes assim, a sua fala acentua isso. Né? Você tem ali em comum o fato de serem 2 famílias de classe média, né? Uma postada nos Estados Unidos e outra postada no Brasil. Mas o que a gente vê, a energia da análise que você apresenta, é exatamente a hipocrisia que, de alguma maneira, condiciona as relações naquele grupo que você destaca ali nas 2 peças, naquele grupo familiar destacado em cada uma das 2 peças. E no caso da Suelen, essa aproximação que ela faz, eu diria que é uma aproximação, Suelen, quando você traz a Leila Assunção e fala sobre o alijamento, né, dessa mulher que precisa, de alguma maneira, se reposicionar socialmente para sair desse silenciamento, e é isso que a personagem da peça faz, né? E você aproxima, então, da outra peça, em que as mulheres dialogam entre si numa condição, vamos dizer assim, de isonomia maior. Mas eu tenho dúvidas se não há disputa de poder, mesmo quando você está diante de diálogos entre as próprias mulheres. E me parece que acho que isso é uma coisa que agora depois de ter feito esse périplo, eu gostaria de passar para ouvir cada um de vocês, e me parece que mesmo quando há aparentemente uma relação pacificada, uma relação harmoniosa, a disputa de poder ela permanece. Porque a disputa de poder, no meu modo de compreender, ela perpassa as próprias relações humanas. E aí, feita essa primeira questão, eu gostaria de ouvir uma segunda questão de cada um de vocês a partir da apresentação que vocês fizeram, né? Que é como que vocês compreendem, a partir da experiência de vocês como leitoras de teatro, né, como a forma teatral dá vazão aos problemas sociais sem tentar declarar isso, sem tentar decalcar isso da realidade. Ou seja, o teatro não é um espelho da sociedade, a literatura não é um espelho da sociedade, mas é um discurso sobre isso que a gente chama de real. Então eu gostaria que vocês falassem aí, na experiência de vocês, no processo analítico do trabalho de vocês, como é que essa forma teatral consegue dar conta, então, de tratar disso que nós chamamos de realidade, mas sem
se render a se transformar um mero decalque da realidade, que aí instrumentalizaria a literatura, instrumentalizaria o teatro e empobreceria, falei certo? Acho que sim, a arte. É isso. Vai ser a mesma ordem? Posso começar pela última, André? Até pegando o esteio do que você, né, da sua pergunta, é muito interessante observar, né, que a literatura, enquanto uma das manifestações da arte, né, uma das manifestações artísticas de maior importância, em interseção com o teatro, porque aí a gente, né, tem que levar em consideração os textos teatrais, consegue, de fato, né, trazer essa imagem da realidade sem necessariamente ser um elemento, né, um discurso, como você falou, e só reiterando, do que nós convencionamos chamar de realidade, né, para também não acabar caindo naquela questão da procura de um realismo, né, e, consequentemente, acabar de maneira errônea colocando o teatro ou a literatura como algo que venha a ter um comportamento um tanto quanto panfletário, porque não é isso, né, que a literatura e tampouco o teatro vai tomar para si. Porém, esse discurso do que nós convencionamos a chamar de realidade, né, vou aqui no caso falar dos dois textos teatrais analisados, né, na minha comunicação, é justamente essa questão da gente observar duas famílias de classe média de dois países, né, que se aproximam muito, mas também se diferenciam bastante. É importante falar isso, principalmente no tempo presente, por conta dessa aproximação um tanto quanto grande por parte do Brasil em relação aos Estados Unidos, mas aí a gente vai entrar em outras questões, né, que não nos compete nesse momento, que é a questão do soft power e tudo mais. Mas voltando à análise, justamente, né, a primeira coisa que a gente pode destacar é essa questão de como, né, esse posicionamento social ele tem essa convergência tanto no caso do texto do Edward Albee quanto no caso do texto do Nelson Rodrigues, né? No caso, Quem Tem Medo de Virginia Woolf e Anjo Negro. Mas, assim, alguns elementos, né, acabam mostrando para a gente algo que, aqui no Brasil, pelo menos de maneira declarada, nem no período em que as peças foram escritas e, né, consequentemente encenadas, mas é algo que está muito presente na sociedade estadunidense, e eu até frisei isso, né, na minha fala inicial, que é essa questão de você ter o loser, né, o perdedor. E isso é uma questão, assim, eu já conversei com algumas pessoas, né, nativas de lá, que dizem que isso não é um traço cultural da nossa sociedade. É um tanto quanto temerário falar que isso é um traço cultural. Na verdade, isso tem muito mais a ver com uma adequação a uma padronização que se espera, né, do grupo social ali constituído. E isso também explica, por exemplo, algo que... É porque às vezes parecem que os elementos não estão interligados, mas estão, né? Outro traço que se liga bastante a essa questão que eu estou falando, né, da imagem do perdedor, que é uma coisa que, embora, né, alguns falem que seja um traço cultural, a gente não pode, né, né, exatamente, porém, é algo que a gente encontra, por exemplo, no ambiente escolar, onde você tem uma sociedade que, aspas e muitas aspas, porque, né, é algo que não se pode afirmar, mas infelizmente é algo que se observa, institucionaliza a prática do bullying, né? Então, são jovens que vão crescer naquele ambiente em que você tem de ser vencedor sempre,
né? Você não tem o direito de desistir, você não tem o direito de não se adequar, você não tem o direito de não pertencer àquele modelo. E aí, quando a gente observa a família da peça Anjo Negro, de certa maneira, isso também acontece. Afinal de contas, é uma família de classe média, onde, né, tanto a Virgínia quanto o Ismael, eles têm aquela preocupação com a posição deles perante a sociedade como um todo, sendo que no caso da Virgínia, né, novamente, a gente vai observar, né, como eu disse e reitero, né, essa observação feita pelo dramaturgo, feita pelo Nelson Rodrigues, da questão do racismo presente, e que eu insisto, é uma questão grave, é uma questão séria, e que, infelizmente, estamos em 2025, indo para 2026, ainda é uma questão delicada e que necessita ser resolvida, ser debatida e, principalmente, ser combatida. E a gente observa isso na Virgínia em relação ao que ela de fato sente frente a Ismael. Então, isso é algo que deve ser observado justamente porque um dos ápices da peça, né, e quando eu falo ápice, né, por favor, não é necessariamente um ápice positivo, mas um ápice no sentido do clímax, da importância, é justamente quando se observa os 3 bebês que são afogados no tanque, né? Justamente onde a gente observa a personagem Virgínia e, de novo, né, falar que esta peça ou quaisquer outras peças do Nelson Rodrigues ou de quaisquer outros dramaturgos, independentemente do período, são atemporais também, é algo a se ter uma certa parcimônia, porém, um texto de 70 anos, vai completar ano que vem 70 anos, foi publicado em 1946, se torna tão atual no tempo presente para questões que não só não foram devidamente resolvidas, e não só resolvidas, devidamente extirpadas, como tem recrudescido em determinados grupos sociais, inclusive do nosso país. E, infelizmente, né, sem querer puxar para o lado político, mais de uns anos para cá, a gente observou e tem observado que muitas pessoas têm se sentido muito à vontade para cometer crime, né? Todo sortimento de crimes, mas principalmente crimes de injúria racial, né, crimes de homotransfobia e por aí vai. E isso é o que faz com que a gente olhe para esse texto do Nelson e veja, poxa, um texto que vai completar 7 décadas ano que vem e que se aproxima tanto dessa realidade de agora, dia 25 de novembro de 2025. Então, é algo realmente a se analisar, né? Como eu falei também, é algo interessante para se refletir, para reflexão. E em relação, para finalizar essa questão do Edward Albee, né, da representação do casal protagonista, que acaba por se revelar, né, como eu disse, a questão acaba por tirar as máscaras sociais no encontro, né, com o outro casal de amigos, e aí entra aquela gíria muito engraçada, né, a bebida entra, a verdade sai. E é exatamente isso que acontece, mas mais do que a verdade sair, as máscaras sociais, né, caem por terra. E aí a gente observa quem as pessoas de fato são, né, por trás de suas máscaras sociais, por trás das suas convenções sociais, dos posicionamentos, seja no âmbito financeiro, ou a questão de sobrenome tal, carreira tal, perdão, profissão tal, né? Então a gente observa que ali existem somente pessoas sendo humanas, tão somente humanas, né? E é aquilo, né? Inclusive que a gente até já conversou em algumas das suas aulas, né? Inclusive é uma visão que eu tenho. Eu sempre critiquei muito essa questão do maniqueísmo, essa coisa do bom e mal, sabe? Porque eu sempre ouvi meu pai falar em casa assim, minha filha, aqui se faz, aqui se paga, o céu e o inferno é aqui mesmo, sabe, assim,
Então, eu tenho uma análise muito particular dessa fala do meu pai, que é a seguinte: nenhum de nós é tão bonzinho ou tão mal, né, a ponto de poder olhar para o outro, apontar o dedo e falar: ah, você é isso, você é aquilo, sabe? Em suma, todos nós temos, né, os nossos predicados, mas também temos aquela parte que não é muito agradável, né? E o teatro, enquanto manifestação artística, nos possibilita olhar dessa maneira sem necessariamente se colocar como um espelho, né? Nos possibilita refletir, sim, debater, sim, mas não necessariamente como um espelho ou como um elemento que procura fazer uma análise um tanto quanto panfletária, não. Então, é isso. Vou passar agora. Posso? Posso. É a vez, né? Agradeço, André, pela colocação sobre o humorismo, né? É uma obra teórica do Pirandello, né? E o objetivo foi aplicar os conceitos ali trabalhados a Martins Pena, exatamente isso. Quanto à sua pergunta, é muito complexa, não sei responder. Vou me utilizar, então, da perspectiva do Pirandello para dizer que não haveria realidade em si, né? Ela é em si inacessível. Nessa perspectiva, o Pirandello, não minha, o jogo social também seria um grande teatro, né? Seria também uma grande ficção. Acho legal pensar assim. Mas, lógico, que é um exagero, porque, enfim, a gente entende que há o que a gente entende como real, né? Como o que acontece, mas é tudo muito perpassado por uma perspectiva própria de vida. E aí, baseado nos nossos valores, baseado no que aconteceu com a gente quando a gente era pequeno e a gente nem se lembra, né? São muitas questões envolvidas. Eu acho, de fato, muito complexo essa questão do real e da obra de arte. Para mim, é claro que o teatro, uma obra de arte, não está presa ao real. O legal dela é ir além, né? É ter essa possibilidade da ficção, da imaginação, ter essa liberdade. E é isso que torna realmente especial e produtivo e encantador a arte e o teatro em particular. Bom, eu acho que a minha resposta vai ser injusta, porque a Sônia tá morta. Não, mas eu entendi a pergunta. Mas queria agradecer também a colocação feita. Mas eu queria dizer que, para além do que as minhas colegas colocaram, para além dessa questão da vida ser um grande teatro social também, eu acho que esses autores, e aí eu vou falar especificamente dos meus, né, do Nelson Rodrigues e do Gabriel Garcia Marques, eu acho que eles dois e os grandes autores, eles conseguem captar as nuances sociais. Eles estão inseridos nesse mundo, né? Eles conseguem captar as nuances sociais. Cada um tem a sua história, de onde veio as suas peças, né? O Nelson conta que Valsa número 6, ele só queria escrever uma peça para a irmã dele. Era só isso. E então, só que ele estava inserido numa realidade em que havia muitas hipocrisias, e ele é um mestre de captar essas hipocrisias da classe burguesa e colocar essas hipocrisias em cena, né? Ele não busca fazer denúncias, nem em Anjo Negro, nem em Valsa, nem em Senhora dos Afogados. Ele não busca fazer denúncias, mas você consegue ver o quanto do social ele captou para colocar aquela sujeira em cena, colocar os desvãos humanos em cena. Ele não está querendo defender algo, ele está querendo mostrar que isso aqui existe, né? Isso aqui existe na minha realidade, numa realidade que permanece até hoje. Isso também é o mundo. Isso também é o humano, né? Não somos... É muito interessante que na minha última pesquisa, né, que eu fiz de Perdoa-me por me traíres eu esqueci. Era Perdoa-me por me traíres e... Eram duas peças do Nelson. Boca de Ouro.
Perdoa-me por me traíres e Boca de Ouro. Ele conta, e muitos autores contam também, que o teatro era cheio de pessoas que queriam se ver em cena, né? Pessoas da burguesia que queriam se ver e muitas vezes ficavam revoltadas com o que viam, porque Nelson expunha o seu pior lado. E não quer dizer que aquilo era a realidade do que elas eram, mas a carapuça servia por muitas questões pessoais, porque muitas vezes o texto de um autor vai além do que ele pretendia, né? O texto de um autor, para mim, o Nelson vai ressoar de uma forma diferente para a Rafaela, para a Vanessa e para a Suelen, né? Então também esses textos eles não podem ser representações da realidade, porque cada um tem a sua realidade. Então o que é a realidade? Né? Então o que eu vou ver, o que o outro vai ver? Né? Então eu acho que também tem essa questão. Por exemplo, Boca de Ouro é um bicheiro do subúrbio carioca. Eu não tenho essa realidade na minha vida. Mas existem nuances humanas ali em Boca de Ouro que vão me permitir refletir sobre questões humanas que são presentes na sociedade. E é o que eu acredito que os autores são capazes de fazer, pegar essas nuances e colocar em cena, né? O Gabriel, ele conta que ele estava passando por uma janela e ele viu a esposa desfiando um monte de reclamação em cima do marido que só estava de saco cheio querendo assistir TV. Então ele conta que ele viu essa cena, que ele deu gargalhadas e que ele resolveu escrever Diatribe de Amor, que é um texto belíssimo. Não é um texto cômico, apesar de ter momentos cômicos, não é um texto cômico. E apesar de também o monólogo carregar essa desconfiança, esse aspecto cômico de ter alguém falando consigo mesmo, né, e elaborando as próprias questões, não é um texto cômico, mas a história dele é cômica. Ele contando vai ser cômico, porque também os autores criam seus próprios personagens de si mesmos, né? Então, eu acho que por todas essas razões, por todas essas desconfianças que o teatro, principalmente, coloca em cena, eu acho que já nos traz que não é um retrato fiel da realidade, né? Mas contém elementos do real, do humano, que a gente pode reconhecer. Por isso que eu falei, no Martins Pena e no Alves e no Rodrigues, incomunicabilidade está em todos, são aspectos humanos. Então, existem aspectos que estão em cena, mas que não são retratos, né? Estava aqui pensando, a partir das falas das colegas e da pergunta do André, que o André coloca de uma forma, estava aqui retomando, né, até a pergunta, ele colocou de certa forma aquilo que a gente faz, que é traçar tecidos, costuras, a partir do nosso repertório, a partir do que a gente consegue relacionar, a partir das nossas leituras, né? E é o que a gente faz hoje, o que permite que a gente dialogue hoje, que esteja aqui, né? Que nós somos um grupo de pesquisa, de pesquisadores, né? Que hoje vai fazer leituras a partir de individualidades e a partir de coletivos. E as possibilidades disso são, assim, infinitas, né? Dependendo daquilo que a gente troca, dependendo daquilo que do que cada um fala no presente, a gente começa a relacionar com inúmeras possibilidades, o que me faz até voltar ao texto, ao Top Girls, por exemplo, né, que o André falou, então, mas existe sim uma disputa de poder, sim, embora seja criado, eu não mencionei, né, porque a gente vai recortando, né, mas nessa peça é criado um ambiente, por exemplo, que é totalmente ficcional, fantasioso, é uma reunião de mulheres de séculos diferentes. Então, assim, isso não é possível na realidade, mas ele serve de alguma forma porque, em algum momento, aquela autora quis colocar discursos de tempos diferentes, mas que de alguma forma criassem uma polifonia, que de alguma forma aquilo ali ressoasse com mulheres de hoje, por exemplo. Então, o discurso de uma exploradora do século XIX, assim como a fala de uma japonesa do século XII, ou uma personagem da ficção de Chaucer, ou seja, já é uma personagem que é da ficção, elas se unem num ambiente totalmente improvável, fantasioso, mas porque em algum momento foi necessário que alguém quis dizer alguma coisa. Então, assim, da forma como foi criado, mesmo sendo um ambiente totalmente fantasioso, algo totalmente distante de qualquer traço de realidade, não é possível, né? Mas a ficção ela permite, né,
O teatro vai permitir, né, a criação permite que a gente elabore, de alguma forma, diálogos, que a gente permita comunicar, que a gente permita trazer um diálogo que, por exemplo, a Vanessa, na fala dela, relacionou um texto do Edward Albee com o contexto de hoje do Trump. Então, de forma alguma, isso seria pensado que o Trump iria ser presidente, enfim, naquela época, mas é como o Italo Calvino falou, né? Por que ler os clássicos, por que certas leituras permanecem ao longo do tempo e trazem vozes nesse movimento cíclico da história, né? Os movimentos voltam para que a gente acrescente mais, para que a gente volte, para que a gente repense, para que a gente reflita, para que a gente converse, para que a gente comunique, né? E pense as nossas questões, sejam do nosso tempo ou do passado, ou quem sabe até do futuro. Mas eu acho que o nosso fazer, né, crítico, literário, enfim, a ficção, né, desses autores todos, né, que estão criando arte para a gente, né, e a gente consumindo essa arte, isso faz com que a gente converse, com que a gente se entenda, com que a gente troque. E é o que eu escolhi fazer. Então, assim, me toca muito, né, pensar nisso, da gente reelaborar, da gente ter os nossos pontos de apoio, da gente ter o nosso repertório, construir esse repertório e poder falar, né, o que quer que seja, né, mas poder construir e falar, e pensar o nosso tempo, pensar a nossa existência mesmo, o nosso estar no mundo e o nosso estar no mundo diante de si, numa construção pessoal, que é o nosso trajeto, né, assim, o que a gente vai fazendo ao longo da vida, em relação à sociedade, né, o que a gente encontra na sociedade, o que a gente pega ou não, incorpora ou não, ou tenta mudar, ou vê, critica, enfim, dá para falar a vida inteira, né, mas enfim, me toca muito, né, pensar nisso, porque eu já ouvi muito, inclusive em contextos de colegas de trabalho, que a literatura não serve para nada. E, de fato, né, se a gente não pega, se a gente não lê, já ouvi coisas do tipo, desabafo, né, mas você lê porque você não tem vida própria, você não deve ter o que fazer, né, e assim, nossa, se eu não me alimentar de arte, se eu não puder conversar, se eu não puder trocar, né, se a gente não pensar nessa construção de repertórios e dos diálogos possíveis, eu acho que existe um discurso de incomunicabilidade a partir do momento em que é uma falta de prática, talvez de leitura, enfim, né, de contato com outros mundos, com outros repertórios, faz sim com que as pessoas se fechem e não conversem e tenham, inclusive, comportamentos autoritários, né, comportamentos de negação e que vão disputar poder e voltar na incomunicabilidade, né, cortar qualquer tipo de diálogo. Então, o que a gente faz aqui na Tecendo, eu aproveito, né, para agradecer que a gente tem espaços na universidade pública, espaços de pesquisa que são sempre atacados, né, então, são esses espaços que são sempre atacados em disputas de poder, né? O fazer artístico, né? Cancelar leis de apoio à cultura, né? Exatamente toda a nossa configuração social, não é? Acho que é bem por esse lado. Só aqui, porque eu achei muito interessante a fala da Suelen e eu lembrei de algo muito, muito sensível, né? Há alguns anos, no Japão, eu houve uma readequação dos currículos escolares, onde as disciplinas das ciências humanas foram suprimidas e foi dado uma ênfase maior para as disciplinas das áreas de exatas e ciências da natureza. Só que se observou em pouco tempo, 2 ou 3 anos, que os alunos eles estavam perdendo a capacidade de ter um apurado senso crítico, de ter uma visão mais ampla do próprio cotidiano, da própria vivência. Conclusão, com isso, né, as disciplinas de ciências humanas foram novamente reintegradas aos currículos escolares. E só mais um último exemplo, na Suécia. Suécia foi um dos primeiros, se não o primeiro país do mundo a adotar uma educação 100% informatizada por meio do uso de notebooks, tablets e também dos smartphones. Só que este ano, eu li esse artigo recentemente, eles decidiram retornar com o uso de livros físicos e começar a diminuir drasticamente o uso de equipamentos eletrônicos, porque isso estava afetando diretamente a capacidade cognitiva dos alunos. Os alunos, de fato, estavam tendo a sua capacidade cognitiva prejudicada pelo uso excessivo de equipamentos eletrônicos, principalmente, né, na questão do aprendizado. E por que eu peguei, né, esse gancho? Porque, de fato, o que a Suelen falou
Eu já ouvi, tenho certeza que a Vanessa, que a Rafaela, que todos que estão aqui já ouviram isso, né? Mas a literatura serve para quê? Para que serve? Eu já ouvi isso de história. Para que a gente tem que estudar história? A gente está, quando eu ouvi isso, a gente está em 2018. Para que estudar história? Para que perder tempo? A mesma coisa com literatura. Sabe, literatura serve para quê? Ficar sentado, lendo o dia inteiro. Nossa, que troço inútil. Mas por que isso? Porque cai exatamente porque a Suelen falou, né? Infelizmente, e aí a gente puxa, né? Infelizmente, essa sardinha para Brasil, né? Vermelho em brasa, porque se condicionou aqui a ter um comportamento muito contrário às ciências humanas. Eu falo isso desde a época em que eu estava me preparando para o vestibular. Eu ainda encarei vestibular, né? E, assim, eu via colegas, né, no curso preparatório, que iam fazer para engenharia, que iam fazer para medicina, que iam fazer para direito e tal, que iam fazer para arquitetura e por aí vai. E, assim, você vai tentar para quê? Eu vou tentar para letras e história. Sério? Assim, sabe, parece até que você está falando um palavrão, 2 palavrões, né? Então, isso é uma coisa que a gente observa, já não é de hoje, né? E, infelizmente, houve o recrudescimento nos últimos anos, né? Esse comportamento contrário, né, às artes, contrário à questão da literatura, da própria história, enquanto ciência e também enquanto seu aprendizado, né, quanto ao seu aprendizado. E é necessário que a gente sempre esteja alerta, né? Infelizmente, porque era algo que nem era para a gente, né, ter de perder tempo com isso, né? E a gente está aqui hoje, de novo, 25 de novembro de 2025, discutindo, ou pelo menos, né, salientando algo que nem era para estar acontecendo, mas infelizmente está acontecendo. Queria fazer só mais um comentário a partir do que a Vanessa colocou. Ainda sobre essa questão da relação da literatura, da arte com o real, eu acho que muitas vezes o teatro, a arte, pode apontar para a realidade mais do que convenientemente a gente entende como realidade. Eu quero dizer, aquilo que muitas vezes a gente esconde, né? E como Nelson Rodrigues, por exemplo, né? Como tudo que se traz ali de coisas que aconteciam, né, que acontecem, ou que se não acontecem, às vezes estão no campo dos desejos, né, dos desejos humanos. Então, de certa forma, uma realidade. Então, literatura e teatro não está presa a uma realidade imediata, tal como se entende, mas tem essa liberdade maior. E, muitas vezes, com essa liberdade ficcional, ela chega ao real, a um real escondido, né, que se busca não mostrar. Eu queria comentar também, baseado nisso que a Rafaela falou também, relembrar o Eisner, quando ele fala dos atos de fingir, né? Então, eu acho que o teatro, a gente pensa que o teatro é um retrato da realidade, ou que tem essa realidade imediata, como ela falou, porque são pessoas, nós reconhecemos que são pessoas ali. Mas existe um pacto de entender que ali existe um fingimento, né? E a plateia vai com esse pacto, compreendendo que aquilo é um ato de fingir, compreendendo que não é um retrato da vida dela. Por vezes você vai para se distrair, por outras para apreciar a beleza. E aí eu também me lembro de uma frase da Denise Fraga, que eu até revi esse vídeo e apareceu de novo no meu Instagram, que é quando ela falava que para que serve a literatura, como a Vanessa falou. Mas se você ler uma Clarice, você vai sofrer mais bonito. Se você ler um Guimarães Rosa, você vai olhar para aquela realidade de um jeito mais bonito, mais sensível, né? Então, realmente, para que serve a literatura em termos econômicos, né? Mas se você estiver bem de cabeça, se você tiver a companhia de um livro, se você reconhecer o sentimento seu em cena, se você reconhecer um desejo que você não pode nomear em cena e se sentir bem, talvez você produza melhor na vida, né? Então, qual é essa relação entre produtividade
e literatura, por que não é importante, né? Ou por que não é real? Né? E quando eles falam que não é importante, é porque eles também não reconhecem a realidade apresentada ali no texto, né? Os elementos reais que estão ali, os elementos humanos que estão ali. Né? Então, acho que era esse parênteses que eu queria fazer também. Só uma coisa. Não, e isso que a Vanessa acabou de falar, só para... Não, que agora já sabe, vem, né, a historiadora, claro, né, ela tinha que vir, né, mas é rápido, eu juro, gente, eu juro. Essa questão da produtividade, isso é algo assim, inclusive, por esses dias eu participei de um diálogo entre amigos, né, essa questão é uma característica, assim, é a principal disso que a gente está vivendo hoje, que é o capitalismo tardio, né, essa questão de ser produtivo, que aí quando você às vezes para, você olha assim, você diz, bicho, não posso parar, não, tem que continuar, não, estou perdendo tempo, não. Mas isso nos é condicionado. E aí, consequentemente, você começa a observar no seu entorno isso que a gente está conversando aqui, né? A tentativa do apagamento daquilo que é considerado não produtivo, né? Porque você tem que produzir, e muito, e de preferência sem questionar, e de preferência sem ter tempo para pensar por que você tem que ser tão produtivo, né? Se nos deixarmos levar, a gente tem que ser produtivo até quando dorme, né? Porque se você não for produtivo enquanto você está dormindo, né? Ou seja, o que seria isso? Se você não tiver determinados tipos de sonho, ou seja, se você não estiver produzindo mesmo durante o seu descanso, a sua existência ela não está valendo a pena. E isso é um traço muito característico do que a gente está vivendo no tempo presente, muito, muito característico. E por essa razão, infelizmente, o que é visto como não produtivo, né, acaba sendo rechaçado e até minimizado, infelizmente. Né? E cabe a nós, né, e aí de novo a fala da Suelen que eu achei muito importante, cabe a nós, dentro de um espaço que tem sido tão mal visto por esses super sujeitos produtivos da nossa sociedade, que é o espaço acadêmico, que é o espaço de pesquisa, da construção do saber, do conhecimento, cabe a nós continuarmos, né? A Madonna falou uma coisa que eu acho muito interessante. Ela disse que o maior ato de rebeldia dela é permanecer. Então, acho que esse também tem que ser o nosso ato de rebeldia, a gente permanecer. Mas aqui dentro desse espaço, sabe? Deixa continuar jogando pedra, deixa continuar falando que o nosso trabalho não importa porque não é produtivo, mas é sim, é muito produtivo. Porque imagina uma vida sem literatura, imagina uma vida sem a produção do conhecimento, sem você ter grupos de pesquisa, imagina uma vida de uma produtividade cega, vazia, que é o que, infelizmente, a gente é obrigado a lidar no cotidiano, né? E ouvir dessas mesmas pessoas tão produtivas esses absurdos que a gente trouxe aqui hoje nessa tarde, né, para esse diálogo. Me sinto muito contemplada pelas falas dos colegas, né, e fui pensando, conforme vocês foram falando, né, nessa construção, né, pensando no teatro, uma representação do real, enfim, né, mas nesse espaço da arte, de uma forma geral, da literatura, como um espaço também de construção de si e de reconhecimento do outro, de entendimento, né? A partir das referências que a gente encontra, a gente consegue pensar o momento que a gente está, a gente consegue pegar ou não aquilo que está sendo dito naquele momento, né? E eu estava pensando muito, eu estava aqui procurando para poder ler certinho, porque eu sou péssima para decorar, embora eu saiba a frase, né, mas eu queria realmente ler, porque ela é tão curtinha, né? Quando a gente entra aqui no campus, tem um painel do Paulo Freire, e aí está escrito exatamente assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E eu acho que vale para a educação, a gente encaixa ali para a educação, a gente pode colocar literatura também, a gente pode colocar teatro, arte de uma forma geral, porque são espaços de reflexão, são espaços, como eu falei, de construção de repertório, são os primeiros espaços a serem atacados, como eu tinha falado antes, né, em momentos de disputa de poder, enfim. E é curioso quando a gente observa, né, se a gente está numa lógica produtivista, capitalista, de consumo, né,
Mas mesmo esses espaços, eles são espaços também que podem estar, de certa forma, alinhados a isso. É um espaço de geração de emprego, é um espaço em que muitas pessoas do setor artístico, né, a gente fala do teatro, quantas pessoas são empregadas, quantas pessoas estão produzindo, se é que a gente quer falar de uma cadeia, né, de toda uma produção. Então, assim, a gente não pode esquecer também que as pessoas falam, né, quando discutir Lei Rouanet hoje em dia com determinados grupos que não sabem, né, do que estão falando, é uma grande bobagem, porque existe uma incomunicabilidade por um desconhecimento daquilo que está sendo discutido de fato também. Então, você vai falar da indústria cinematográfica, você vai falar do teatro, você vai falar isso como parte da sociedade, como setores de produção, enfim, de emprego, e está gerando renda, está havendo produção também. Então, até quando se fala nisso, né, hoje a gente está tendo uma retomada muito grande, né, quantas obras cinematográficas estão sendo indicadas a prêmio, sempre estiveram, mas assim, teve uma quedinha, né, há um pouco tempo, e agora está com uma retomada muito grande. As pessoas estão consumindo, né, cinema nacional, porque antes também reproduziam discursos de que cinema nacional não é tão interessante, não sei, por desconhecimento talvez também, né. Então, existe muito desconhecimento, e a gente está falando de espaços, né, de arte, onde pode acontecer conhecimento, reconhecimento, e todas essas trocas que a gente tem falado, né, a partir de um conhecimento que pode ser construído, que pode ser comunicado, que pode ser trocado, de fato, quando há diálogo. Pode comentar mais? Limite. Não, eu só ia complementar essa questão da produtividade, que inclusive puxando sardinha para a minha pesquisa, que o monólogo é sempre visto com desconfiança, porque não vem realidade nele, não vem verossimilhança nele. Então, muitas vezes eu também acho que essa necessidade de reconhecer a realidade no teatro e na literatura vem de um excesso de realidade, vem de um excesso de produtividade. Por que eu vou passar uma tarde assistindo uma jovem de 15 anos morta falar na cena? O que isso vai acrescentar? O que tem de realidade ali? Tem gente morrendo de fome na esquina. Né? O que tem de real ali? Por que isso é produtivo? Por que isso importa? Né? Mas falha-se em reconhecer as nuances humanas, falha-se em reconhecer o que não faz parte da realidade material concreta, imediata da produtividade, reconhecido como importante no macro, no jornal, enfim, na realidade considerada produtiva, né? E eu acho que é isso, eu acho que quando se procura um excesso de realidade na literatura, é uma falha de reconhecer nuances humanas. Acho que é isso. Então, agradeço às 4 pelas belas apresentações, pelas belas comunicações, né, e pelos apartes depois. Eu acho que o sentido de nós estarmos aqui é justamente isso, dialogar, e o diálogo às vezes não cabe numa fala de 20 minutos, ele precisa ser estendido e a gente precisa ter esse tempo de maturação. Né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, participarem do evento, e eu convido, né, ao público presente e a vocês também para estarem aqui amanhã e continuar esse debate. Acho que as nossas mesas vão dialogar muito com as propostas de vocês, até porque a nossa primeira mesa da manhã de quarta-feira, né, vai falar de música, literatura e cultura, na reinvenção das relações entre passado e presente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Então, eu acho que a gente pensar um pouquinho numa outra dinâmica, numa outra perspectiva, não tão ocidentalizada, né, do teatro que vocês trouxeram, quem sabe como uma forma de contraponto, né, da gente continuar pensando qual é o lugar dessa literatura, qual é o lugar dessa arte. E, à tarde, nós teremos mais uma mesa, né, essa dedicada a pensar a questão do corpo, território, colonialidade nas literaturas de língua portuguesa. Então, habitar a fronteira, como é que esses corpos vivem num lugar entre. Então, amanhã continuaremos com a nossa discussão.
Agradeço a presença, agradeço a divulgação e a gente se vê amanhã de novo. Muito obrigada.